derramar poderoso do Espírito Santo de Deus. E queria que lêssemos essa palavra de Lucas 1, 39 e 56. Antes de ler, louvo a Deus pela perseverança das pastoras dessa igreja. Amém. Amém. Deus tem sustentado a pastora Ivonete. Quantos são gratos a Deus por ela aqui? Amém. A profeta Poliana, que tem ministrado aqui. A apóstola Raquel, que alimenta o rebanho sempre que pode. Quem aqui é grato por essas vidas? Amém. Pastora Cláudia, Neilde, Sul Robson, a Michelle, o Tom. Esse povo todo que ministra aqui para vocês a cada semana. Como é bom ver que vocês estão perseverando no Senhor. Não é o tanto que fazemos, mas é com que espírito nos movemos no reino de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? E quero trazer à lembrança um texto muito conhecido nosso, que está em Lucas 1. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas. Diga comigo, apressada às montanhas. A uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Esse é o texto da visita de Maria a Isabel. Quero dizer que assim como Maria foi visitar Isabel, Deus também nos mandou visitar essa igreja. Amém. Talvez você diga, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui por um comissionamento de Deus, porque compreendo que precisava falar com alguém aqui, que precisava apressadamente ir às montanhas, a uma cidade de Judá, mas aqui eu vim ao Nordeste, a uma cidade do Nordeste, porque Deus tem pressa, no que eu quero dizer é urgência, mas o tempo de Deus não é o meu. Porém, algumas coisas urgem no coração de Deus. E eu quero dizer que o avivamento é urgente no coração de Deus para as nossas vidas. Quem aqui tem essa urgência para a sua vida e pode dizer, eu também quero para a minha vida. Essa água nova, né? Essa água nova do Espírito. Deus tem água nova para essa igreja. Deus tem água de renovo. Amém. Para esse ministério e para o ministério de vocês. Aleluia. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi o que diz aí o texto? Cheia do Espírito. Então as crianças sentem a unção. Pelo texto vocês podem concluir isso. Criança é sensível à unção. Então elas precisam estar nas nossas reuniões. Eu acho que sim. Por esse texto não é para esconder as crianças longe da unção. Criança sente a unção, criança tocada pela unção. E aquelas crianças, essas daqui dessa história, elas nem nascidas eram. Elas estavam nas barrigas. Como é que nas barrigas há uma sensibilidade espiritual? Então a criança está viva dentro do ventre. Então esta é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos ministrar nossas crianças. Agora quero dizer que temos que ministrar nossas crianças na unção profética. Não temos que ministrar nossas crianças somente com a pedagogia e não somente com o intelectualismo. Existem muitas igrejas bem formadas em formar crianças, mas que ministram somente com a mente. Digo isso porque digo também lá na nossa igreja, não estou falando isso só para vocês. Mas é necessário não ter a visão de que as crianças devem ser somente ocupadas na hora do culto para não atrapalhar. Criança não atrapalha. Criança é propósito de Deus, é projeto de Deus. Todos nós um dia fomos crianças. Mas as nossas crianças precisam ser tocadas com uma palavra do céu. Diga, uma palavra do céu. Não uma palavra do humanismo.
vamos desenhar, vamos pintar. Desenhar e pintar é bom, mas não é tudo o que se tem para fazer com a criança. Não estou dizendo também que temos que somente profetizar, somente orar, somente levá-la para uma espiritualidade. Mas eu estou dizendo que é preciso levar as crianças para uma espiritualidade. Não importa quantas tem 2 na igreja, ore, fale ao espírito dessas crianças, ensine-as a se mover no espírito, ensine-as a orar no espírito, ensine-as a chamar o propósito de Deus para a terra, ensine-as a amar a Jesus como você ama a Jesus. Claro que elas têm uma compreensão diferente. Nós não podemos tratar as crianças como se elas fossem umas bobonas que não aprendem nada, porque elas estão na fase de absorver tudo. Os 7 primeiros anos de uma criança, elas estão abertas a absorver de uma forma, eu diria assim, impressionante, todos os conceitos que são apresentados para ela. E aqui está 2 crianças em 2 barrigas, e elas sentem a aproximação uma da outra, elas perceberam a unção. E eu pergunto, o que nossas crianças estão sentindo? O que nossas crianças estão percebendo? A unção do diabo, a unção do mundo, a unção da internet, a unção da escola apenas? Mas nós, como igreja, precisamos ministrar o espírito das nossas crianças. Se elas dançam, não é para tratar as crianças apenas como quem dança ou quem toca. Se uma criança entrar nas nossas portas, ela precisa ser tocada com a unção que está dentro do nosso ministério. Amém. E precisamos impor as mãos sobre ela, porque a unção se transfere. Unção é transferível, unção se sente, unção é proclamada, unção você recebe pela convivência, você recebe pela proclamação, você recebe pelo exemplo, você recebe por oração. Então, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens precisam ouvir e ser tocados por uma palavra do céu. Não é na mente, não é só ensinar coisas para que as crianças não saiam da igreja porque estão ocupadas. Não, elas têm que ser tocadas pelo sobrenatural de Deus. E olha que coisa linda, quando Maria entra na casa, Isabel é cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E eu quero declarar que essa igreja vai ser livre no coração e nos pés para fazer muitas visitas nessa cidade. Amém. Para ir a muitas casas nessa cidade, para falar de Jesus. Assim como Maria levava Jesus dentro do ventre, essa igreja também deverá levar Jesus. Não no ventre como Maria, mas no espírito, no coração, na palavra, na mente. Essa igreja pode levar Jesus para muitas outras famílias nessa cidade. Amém. É preciso, Michele, é preciso, pastor Ifonete, é preciso, cada um que está aqui hoje me ouvindo, abrir o coração para ir aonde Jesus lhes mandar. Quem nos mandou fazer essa visita nesse fim de semana? Eu creio que foi Deus. Amém. Porque Ele precisava abençoar alguém. Porque Ele precisava que transferíssemos para alguém. E assim vocês também visitarão casas. Amém. Amém. Deus fará vocês visitar escolas. Amém. Abram-se para o que Deus tem para vocês, que é maior do que essas 4 paredes. Amém. Talvez vocês se vejam e dizem, mas eu não me vejo fazendo nada, eu estou cansada, ou eu já tenho determinada idade. A unção de Deus não está limitada à nossa idade, nem está limitada aos nossos traumas, aos fantasmas que nos assustam, aos medos que nós trazemos ao longo da vida. Onde a unção de Deus está, aí há liberdade. Aleluia. Eu quero declarar que os pés dessa igreja são livres. Aleluia. Para visitar quem quer que seja. É no hospital? Então vamos lá para o hospital. Por quê? Porque quando você entrar naquela enfermaria e olhar para aquela mulher, a mulher vai ser cheia do Espírito Santo. Amém. O homem que estiver moribundo em cima de uma cama, ele vai ser
Espírito Santo, e vai haver cura, e vai haver libertação. Mas eu pergunto, mas nosso ventre está cheio do quê? O ventre de Maria, o ventre de Isabel estava cheio de uma promessa que tinha se tornado carne. Mas e nós estamos cheios do quê? Do Espírito? Nós estamos cheios do quê? Do mundo? Se for do mundo, é tempo de nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós estamos com os pés cansados e não conseguimos visitar ninguém, porque estamos cheios de preocupação. E estamos com a agenda que não é a agenda de Deus. Às vezes tantos cuidados, tantas visitas, ou tantos cuidados com a casa. Um dia desse eu atendi alguém interessante, a pessoa tão jovem, mas ela tinha uma agenda tão cheia que você fica com medo da pessoa, assim, de tanto que ela é ocupada, você fica constrangido de propor para ela: e aí, qual é o dia que você vai ser discipulado? Qual é o dia que você vai sentar para ouvir a palavra e receber o estudo da palavra? Qual é o dia que nós vamos orar juntos? Ah, pastora, porque eu tenho segunda é isso, terça é aquilo, quarta é aquilo, quinta é aquilo. E o tempo para Deus? Se nós somos a geração que queremos fazer uma diferença nessa cidade, é preciso olhar nossas prioridades. Algumas coisas têm que sair da nossa prioridade para que as prioridades de Deus entrem. E ir ao encontro do perdido, ir aonde Jesus quer que nós estejamos, deve ser uma prioridade na nossa vida. Algumas coisas precisam mudar, ou até tem coisas que você vai deixar de fazer. Por quê? Porque quando o Espírito Santo nos enche, tem mudança na nossa vida. É impossível o Espírito Santo nos encher e nós sermos as mesmas pessoas e a nossa agenda ser a mesma. A mesma. E eu quero dizer, em Segec, em Aracaju, é tempo de mudança. Amém. Mudança de prioridade, mudança de pensamento, mudança de agenda, mudança de compromissos, porque nessa agenda precisa entrar discipulado, nessa agenda precisa entrar o dia do culto de oração, a hora de orar, nessa agenda precisa entrar as visitas nas casas, porque tem muitas Isabéis esperando para receber uma visita do céu. Amém. E a igreja precisa estar grávida do propósito de Deus, grávida das visões do céu, grávida das promessas de Deus, grávida daquilo que está no coração de Deus para a nossa família, para a nossa vida. Essas duas mulheres se encontraram. Olha que encontro tão lindo. E aquelas duas crianças também se encontraram. Que coisa mais maravilhosa. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em grande voz. Leia comigo, versículo 42, se você puder. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa é uma linguagem profética, porque só quem tem uma sensibilidade, um discernimento, consegue perceber quando o profeta, quando o céu, quando a presença de Deus se aproxima. E às vezes em nossas igrejas o anjo sobe e o anjo desce e vai embora, ou às vezes nem entra na porta, porque ninguém percebe quando ele chega, porque ninguém percebe quando ele entra. E quantas vezes o céu está em movimento e aí o dirigente do louvor não percebe, ou a pessoa da intercessão não percebe, ou o pastor, ou o ministro que está ali naquela hora não percebe. E nós não podemos ter olhos e não ver. A igreja precisa ter olhos e ver. Amém. A igreja precisa ter ouvidos e ouvir. Ouvir o que, galera? Ouvir o que Deus quer que ouçamos. Aquilo que vem do céu, o conselho de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Tem pessoas que estão vendo, mas não estão vendo o que Deus quer para a vida delas. Tem gente que se vê tão errado, tão longe do propósito de Deus, e Deus quer limpar os nossos olhos. Para que você se veja além
das suas experiências. Às vezes você pode ter uma história familiar difícil e você acha que você nunca vai progredir no ministério por causa da sua vida familiar. Eu estou aqui para dizer hoje a você que Jesus e a unção do Espírito é maior do que qualquer trauma familiar. Aleluia. Do que qualquer dor, Aleluia. do que qualquer decepção, do que qualquer coisa que você diz, meu Deus, e essa tristeza que não sai dentro de mim. É hora de experimentarmos a unção do Espírito como nunca antes. Amém. Glória a Deus. E ela disse, mas bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem foi que disse a Isabel que o que Maria carregava era santo? Quem foi que disse que aquele era o Filho de Deus? Quem foi que disse que ali tinha um menino especial no ventre daquela mulher? Quantas vezes nós estamos diante da unção e não percebemos a santidade, não percebemos o celestial, não percebemos a presença de Deus, não discernimos o que Deus quer que seja discernido. O que Jesus quer que essa igreja seja e faça. Esse é um tempo de ter olhos e ver. E um outro detalhe, ela teve uma linguagem profética. Eu quero declarar que essa igreja andará numa linguagem profética. O que é andar numa linguagem profética? Não é só dizer eis que, não, irmão. Não. Mas andar numa linguagem profética é andar por fé. É proclamar o que Deus quer que seja proclamado. Amém. É ver um cemitério de ossos secos e dizer, vai ter vida nesse lugar. Aleluia. No lugar onde imperou a malignidade, vai se levantar. Homens de Deus, mulheres de Deus, famílias santas, vai ter sim movimento do céu. Amém. Naquele lugar de morte. Glória. Então, quem tem uma linguagem profética, fala o que precisa ser falado, independente do que você está vendo. Às vezes, você vai ver a morte, às vezes você vai ter que chamar o morto depois de 4 dias, como Jesus fez com Lázaro. Vem para fora. Isso é uma linguagem profética. Deus quer mudar a linguagem dessa igreja. Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. Linguagem profética no louvor, receba e anote no seu coração. Linguagem profética na oração. Linguagem profética no ensino, para levantar as pessoas, para falar o que Deus quer que seja falado. Uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de milagres, uma palavra de salvação e de libertação. E quem Aleluia. recebe, diga Amém. 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 Glória a Deus. Verso 44. Mas de onde vem, 43, de onde me vem isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Quem foi que disse a Isabel que o bebê era o Senhor dela? Que o bebê que estava no ventre dela? Algumas pessoas dizem, mas porque eu estou na ICEGEC, não em outra igreja? A ICEGEC não é melhor do que nenhuma outra igreja. Mas a igreja onde Deus nos plantou. Amém. E eu entendo que nós devemos amá-la. Tem gente que leva tão no pé da linha isso. Eu sei que tem idólatras de igreja. Tem gente que idolatra a igreja e diz, se a pessoa não estiver na minha igreja, ela está no inferno e não tem salvação. Em outra igreja, isso não é doutrina bíblica, isso é idolatria denominação, e nós não somos desse tipo. Mas também nós não vamos desprezar o lugar onde Deus nos plantou. Nesse lugar tem pão. Aleluia. Nesse lugar tem vinho. Amém. É a presença do Espírito, isso é uma maneira simbólica de falar. Nesse lugar tem azeite. Aleluia. É a unção de libertação. Quem pode dizer que aqui, nesse ministério, tem essas coisas? Amém. 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 Se esse lugar tem pão, tem vinho, tem azeite, você não está desprovido. Então, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me visite? Uau! Me visite, mas quem disse a ela que era o Senhor que estava com ela? Quem foi que abriu os olhos de Isabel para que ela entendesse quem era aquele bebê que estava ali?
nós precisamos desse nível de discernimento. Verso 44 comigo. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha fez o quê? Saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aleluia. Você crê? Amém. Você tem crido? Como temos vivido, igreja, debaixo do espírito de incredulidade, ou temos entrado na fé e na graça? Às vezes proclamamos: Deus há de trazer centenas de milhares de pessoas, de famílias para esta igreja, para esse ministério. Aí você diz: não, isso é balela, isso é oração boba. Irmão, quem crê, fala. Amém. Amém. Quem crê, fala. Crê, por isso Falei. Quem crê aqui? Amém. Aí você olha para mim e diz: e eu preciso crer em quê? Eu preciso crer na promessa, eu preciso crer no avivamento, eu preciso crer que Deus vai entrar nas famílias, que haverá salvação nessa cidade. Eu preciso crer que um exército de guerreiros de oração vão se levantar em Aracaju. Quem crê, diga amém. Homens cheios do Espírito Santo vão ser levantados Aleluia. nessa cidade. Mulheres cheias do Espírito, adolescentes, crianças vão ser levantadas nessa cidade. E esse lugar será um lugar de avivamento. Isso é uma proclamação de fé, o que eu estou fazendo aqui. Então, como é que essa igreja se move? Diga: se move em fé. Crê, por isso falei. Aleluia. Então, se você crê, fale como quem crê. Amém. Às vezes nós oramos no domingo no culto e na segunda nós já destruímos a nossa oração, enterramos a nossa oração com palavras totalmente de incredulidade. Ficamos acabados e falamos: meu Deus, eu falei aquilo no culto ontem, mas é tudo tão... a vida é difícil, o povo é difícil, as famílias são difíceis, os jovens são difíceis, o pecado é tão forte. Irmãos, tire os olhos do pecado, tiremos os olhos da obra de Satanás e nos foquemos naquilo que vem do trono de Deus. Aleluia. Porque do trono de Deus desce força. Glória a Deus. Do trono de Deus desce graça, desce poder, desce autoridade, desce promessa. Aleluia. E é nessa promessa que nós vamos andar. Amém. Quando nós entramos no mover da fé, olha, bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as palavras que da parte do Senhor recebeu. Quem é que já recebeu a palavra da parte do Senhor? Diga aí para os seus irmãos: prepare-se, porque vai acontecer. Amém. Prepare-se. Amém? Vai acontecer. Mas disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade da sua serva. Porque eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Olha como é lindo o verso 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o... Olha o 51, é lindo. Com o seu braço agiu valorosamente. E o que? Dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Olha que lindo. Depois, quer dizer, quebrou, destruiu, arruinou. Quem? Os tronos dos poderosos. E elevou os humildes. Quem quer viver essa humildade? Amém. Olha, quem anda na soberba, tem uma mão que vai quebrar. Ó, a soberba é a promessa. E encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos e auxiliou quem? Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Versículo 56 para terminar aqui. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Que coisa linda. Quero dizer para os irmãos que essa casa, essa igreja,
é casa de enchimento do Espírito Santo. Amém. Enchei-vos do Espírito de Deus. Não é essa canção? Qual foi a primeira canção que você cantou hoje aqui quando O Santo Espírito. O Santo Espírito. Desceu aqui. o corinho dessa música. Ó Santo Espírito, vem nos encher da sua graça, de amor e do seu poder. Eis nossa prece, bem perto está. Vem tua igreja aqui reavivar. A primeira vez que eu ouvi essa canção foi aqui nessa cidade, diante do velório, do corpo da irmã Isabel, na igreja presbiteriana, naquele velório. E esse menino cantou com Renatinha, coisa mais linda desse mundo. Tinha uma unção de Deus naquele velório. Eu acredito que tinha, né? E a unção do louvor estava ali presente. E eles chamavam o Espírito Santo, independente de ser aonde fosse, da estrutura de igreja que fosse. A história de Dona Isabel não terminou naquela sepultura. Aleluia. Porque quem crê e carrega as promessas de Deus no seu espírito, mesmo que esteja morto, mas vai ver o cumprimento dessas palavras. Aleluia. Quanta coisa se levantou. Aquilo era 2008, não é? Sim. Quantos anos faz? Vocês que 16. são bons aí. 16? 16. 17 anos. É isso? Tá certa a conta? É? Vai fazer 17. 17 anos, olha. Meu Deus. Quanta coisa de lá para cá. E qual a linguagem de fé? É a mesma. Vem, Santo Espírito, vem nos encher com a tua graça e com o teu poder. Aí vocês estão sendo a resposta das suas próprias orações lá atrás. Amém. A resposta das orações de Dona Isabel, mas a resposta das suas próprias orações, do seu clamor. Vocês sabiam que às vezes Deus vai nos levantar para responder as nossas próprias orações? Aleluia. Aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós temos uma necessidade, que nós discernimos, às vezes somos nós, e você diz, Deus me livre, meu Deus, não tem outra pessoa, não. Às vezes somos nós mesmos. Então quero dizer que a ICGEC em Aracaju é uma casa do Espírito Santo. Amém. Estamos em 52 dias de oração pela igreja, mas também por enchimento do Espírito Santo. Está aí a apóstola falando isso todo dia, de 6 horas da manhã. Liga no YouTube lá, que tem uma mensagenzinha lá, uma palavra, uma ministração sobre o Espírito Santo. Aquilo que você quer ver manifesto no seu ministério, na igreja, na sua família, precisa ser declarado. Amém. Precisa ser dito, precisa ser orado, precisa ser chamado. O que é que vai se manifestar nessa igreja? O que vocês orarem, o que vocês declararem, aquilo que vocês se moverem. Se vocês nunca se moverem no sobrenatural de Deus, também não vai haver sobrenatural de Deus. Se vocês não se moverem numa linguagem profética, também não vai haver o milagre, não vai haver certas ações de Deus. Eu quero dizer que Deus quer levantar essa igreja nos dons. Amém. Casa de enchimento do Espírito Santo, em SEGEC, em Aracaju. Então, Michele, se prepare para ser cheio do Espírito Santo numa porção maior. Amém. Jacira, a pastora Ivonete, o Robson, Deus tem uma porção nova para você. Caleb, Deus tem uma porção nova para você.
Mas se você diz, mas eu nem entendo tudo que você fala, não importa se você não entender tudo, mas absorva no coração, guarde no coração. Seja a resposta da oração da sua bisavó, seja a resposta da oração do seu pai, seja a resposta da oração da sua avó, seja a resposta da sua própria oração, quando você diz, vem Espírito Santo, vem me encher da tua graça, do teu poder. Deus quer levantar essa igreja nos dons. Amém. Porque haverá mais pastores nessa casa. Amém. Mas para que pastores? Para apacentar. Talvez você diga, mas onde estão as ovelhas? Estão aí fora dessa porta. E precisam ser tocadas, e precisam ser buscadas. Quem vai buscar? Deus pode fazer na sua soberania as pessoas encontrarem essa porta? Pode, mas muitas vezes somos nós que vamos ter que dar os passos para estar no lugar certo, na hora certa e diante das pessoas certas, para o cumprimento profético na nossa vida e para levar Jesus, para estar com quem Jesus quer que estejamos, para levar salvação, para levar conversão ao coração das pessoas. Então, eu proclamo que a unção do pastoreio, do evangelismo, há de crescer em cada um de vocês. Eu sei que a igreja ama a oração, que é uma igreja profética, aleluia, mas o profético se mexe, o profético se move, o profético sai do canto, faz visita, vai buscar, levanta o evangelista, levanta o pastor, acorda o evangelista que está deitado em alguns de vocês. Então eu proclamo que os dons, não só os dons no sentido dos ofícios, os ofícios de apóstolo, de mestre, de pastor, de profeta, de evangelista, mas os dons também vêm para o aperfeiçoamento da igreja. As línguas, o dom da fé, o dom de curar, o dom espiritual, de falar em língua, de interpretar, de profetizar, de operar maravilhas. Quem quer esses dons na sua vida? E eu declaro que pelo enchimento do Espírito você vai ver esses dons em operação na sua vida. Você está aqui no louvor, está ministrando, mas uma unção, o poder de Deus vai fluir, você vai fluir na unção de cura, Robson. E vai ministrar cura para quem precisa de cura, Michele. Vai tocar as vidas, e eu proclamo hoje uma liberdade no coração de vocês para tocar as vidas que precisam ser tocadas. Aleluia. Casa de enchimento do Espírito, casa de encontro de profetas, aleluia. Qual eram os profetas aqui nessa cena? Jesus e João Batista. Eles se encontraram na barriga, mas eles se encontraram. Ali estavam dois profetas. E Deus vai fazer chegar pessoas chaves aqui, que vão se encontrar, aleluia, que vão se ajudar. Amém. Porque aquele encontro foi um encontro de ajuda, e a unção profética ajuda, ela levanta, ela encoraja, ela adverte, ela mostra o pecado, ela traz a pessoa para a consciência do seu pecado, traz arrependimento, mas ela também traz consolo, força e direção. Aleluia. E essa igreja será movida por isso, uma casa de encontros proféticos, aleluia, de pessoas que vão se encontrar, de ministérios que vão ser levantados, de pessoas que vão encontrar direção aqui nessa igreja. Amém. Anote isso, viu, Michele, no seu coração. Amém, pastor. E um dia, quando a gente se encontrar mais pra frente, você vai dizer assim, era do Espírito ou não? Depois, essa casa será um encontro de mulheres chaves. Amém. Aleluia. Mulheres que vão entrar aqui para viverem o propósito de Deus. Então, minhas amadas mulheres, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Tomem a porção que vocês já têm no Espírito, já receberam, não é que vai receber, é a que vocês já carregam no Espírito, e levem adiante. Amém. E vão levar água ao sedento, e vão quebrar as cadeias dos prisioneiros que estão aí fora, esperando você. Michele, tem muita gente esperando você. Luciana, não, esqueci seu nome, a mãe do Paulo. André, tem muita gente esperando você. A pastora trabalha mais, não interessa. Tem muita gente esperando, com trabalho ou sem trabalho. O pai do Paulo, do mesmo jeito. Cada um dos irmãos que estão aqui, eu poderia dizer o nome se eu soubesse de cada um aqui. Cada um dos irmãos
Tem muita gente esperando você para ir levar essa palavra, para ir levar libertação. Não é aquela coisa morta, não é só fazer movimento de igreja. Essa igreja não está aqui somente para fazer um movimento de igreja. Nós estamos aqui para incomodar Satanás e para ele sair. Amém. Em nome de Jesus. Para esses bonecos horrorosos que tem nessa aula, eles não mandam nessa cidade. Aleluia. Quem manda nessa cidade é o Senhor do céu. Aleluia. Mas isso é crime contra não sei o que. Não interessa, irmãos. Eu estou aqui para proclamar que o rei dessa cidade chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Nem Deus. um outro príncipe. Aleluia. Nem um outro reino. Por isso que na Bíblia, por diversas vezes, o nome do Senhor é o Senhor dos exércitos. Se ele é Senhor dos exércitos, ele tem autoridade. Amém. Às vezes a igreja fica com medo da feitiçaria, fica com medo da macumba, fica com medo das forças espirituais das trevas e fica somente se defendendo. Nós não estamos aqui somente para nos defender, nós estamos aqui para proclamar. Amém. O reino de Deus chegou em Aracaju. Glória a Deus. Cada centímetro dessa cidade deve ser consagrado ao Senhor. Amém. Vocês que andam por essas ruas, proclamem que Jesus é o rei de Aracaju. Aleluia. Que Aracaju tem dono, que não é a feitiçaria, não são os coronéis, não é o pecado, não é a idolatria que manda nessa cidade. Aleluia. Quem manda nessa cidade é Jesus. Amém. Talvez você diga, mas eu não estou vendo isso ainda, não importa. Quem crê, se move. Quem crê, fala. Quem crê, vive pelo que crê e não pelo que está vendo na sua frente. Amém. Um dia, todos aqueles objetos de superstição, de idolatria, de consagração dessa cidade, eles vão cair. Em nome de Jesus. Eles vão cair. E eu espero que antes de você morrer, você veja o mover de Deus nessa cidade. Amém. Aqui. Mas se você não vê, seus filhos um dia verão. Amém. Mas eu proclamo que a Insegec dessa cidade veja o que é preciso ser visto. Amém. Aleluia! Casa de mulheres ungidas por Deus. Olha, casa de encontro de unções. Gente chave vai se encontrar com outras pessoas. Sabe que Deus vai mandar para que pessoas destruídas nos seus ministérios e vão ser levantadas. Amém. E vão ser achadas pela unção, pelo propósito, na compreensão do chamado delas, um senso de orientação divina vai guiar essas pessoas aqui nesse lugar. O encontro de orações proféticas. Essa casa será uma casa de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Porque o que foi que Maria fez depois que encontrou-se com a prima e a prima Isabel reconheceu quem ela era? Ela ficou também cheia do Espírito e ela começou a adorar a Jesus. Ela adorou a Jesus e fez esse cântico maravilhoso. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito engrandece aquele que é Senhor. Ele olhou para a pequenez da sua serva, ela começa a falar da grandeza de Deus. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos, depois os tronos dos poderosos. Eita, e encheu de bens os famintos, oh aleluia, e ajudou Israel. Olha como ela tem uma visão além do que ela estava vendo. Aí você fica às vezes só vendo o Instagram e o que o diabo está fazendo no nosso Brasil. Eu quero dizer que Deus, o nosso Senhor, Ele é poderoso para quebrar o trono que for. Amém. E que precisar ser quebrado. É trono de corrupção. Amém. Deus tem o cetro da autoridade nas suas mãos. Todas as nações diante de Deus. Isaías 40. São menos do que um pingo d'água dentro de um balde. Uau! E às vezes nós ficamos tão desmaiados,
Eu falo para essa igreja hoje, levante-se de qualquer desmaio que você esteja vivendo. Amém. Levante-se de qualquer desistência que você esteja vivendo. O desmaio, às vezes nós desmaiamos diante do mal, da operação do maligno. Nós desmaiamos diante do adultério, da inveja, da corrupção, da maledicência, da fofoca, da corrupção dos poderosos e dos políticos. Ficamos sem fé, porque parece que às vezes o mal sempre ganha, mas eu estou aqui para declarar que Yahvé, o Senhor, é soberano e prevalecerá acima de todas as coisas. E quem crê, diga amém. 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 E essa igreja é uma casa de milagres. Aleluia. Assim como uma senhora estéril, ela concebeu. Mas, assim como uma virgem concebeu, duas mulheres experimentaram milagres diferentes. Mas, assim também aqui, muitas pessoas vão experimentar milagres. Amém. Milagres da perna crescer. Amém. Aleluia. Milagre de quem não tinha determinados órgãos começarem a aparecer. Glória a esses Deus. órgãos. Aleluia. O poder criativo de Deus vai ser ativado através da oração, da palavra. Milagre das finanças serem multiplicadas. Amém. Ou vocês acham que Deus não pode multiplicar finanças? Quem aqui já experimentou na sua vida uma multiplicação de finanças? Oh, meu irmão, quantas vezes nós andamos com os sapatos da fé nas ruas da impossibilidade. Glória a Deus. Está vivendo escassez? Tem um sapato na loja do céu que é maravilhoso. Aleluia. Esse sapato tem número para tudo quanto é pé de gente. Oh, glória. O nome desse sapato é fé. Aleluia. Calce esses sapatos e começa a andar em cima do impossível. Glória a Deus. Começa a declarar a provisão onde precisa de provisão, milagre onde precisa de milagre. Começa a declarar a saúde onde só tem morte e doença. Declara: a saúde chegou nesse lugar. Aleluia. E a palavra da fé, ela é como uma lâmina cortante que atravessa o impossível e vai criando uma avenida. Glória a Deus. Para trazer do céu para a terra. Aleluia. A materialização do desejo divino e da vontade de Deus. Amém. Muitos de vocês têm questões em casa. Quem aqui precisa de um milagre na sua casa, na sua família? Amém. Tantos de nós precisamos. Em casa, às vezes no trabalho, ou às vezes no ministério. Pois eu quero dizer para você que com esses sapatos da fé, a Bíblia também fala que existe um escudo da fé, ou com sapato ou com escudo, como você queira. Mas o importante é ser da fé. Amém. Aí você vai operar no sobrenatural de Deus e você vai andar sobre as águas. Aleluia. As águas da escassez. Está sem nada. É uma oportunidade de ver o sobrenatural de Deus agir. Amém. Quantas vezes as portas se fecham diante de nós? Nem tudo para o crente vai ser sempre aberto e tudo bom. Tem coisas que se fecham na nossa frente. E você sabia que no tempo de maior prova, de maior dificuldade, nós experimentamos mais de Deus e crescemos na fé? Aleluia! Ah, meus irmãos, às vezes a porta do homem se fecha, mas há uma porta no céu aberta para nós. Glória a Deus. E é por causa dessa fé nessa porta que nós atravessamos dificuldades. E falamos aos ossos secos, falamos à impossibilidade, falamos ao que está destruído, falamos ao que está desmaiado. Em Sejeque, em Aracaju, casa de enchimento do Espírito Santo. Em Sejeque, em Aracaju, casa de encontro de profetas, casa de encontro de unções, casa de mulheres cheias do Espírito Santo, de homens cheios do Espírito Santo. Em Sejeque, em Aracaju, casa de oração,
Aleluia. casa de adoração e casa de milagres. Aleluia. E Glória a Maria Deus. passou 3 meses dentro daquela atmosfera, junto com aquela prima que era cheia do Espírito. Aleluia. E eu quero dizer que essa igreja também precisa passar os meses que forem necessários na atmosfera do sobrenatural. Aleluia. Eu declaro que suas reuniões de oração vão mudar de nível. Amém. Seus encontros de líderes vão mudar de nível. Que seus cultos vão mudar de nível. Que vocês vão perceber que Deus está chamando vocês mais para perto dele. E por isso vai haver mudança na sua vida. Amém. E o anjo vai subir, descer. Mas tem um que nunca vai sair daqui, que é Jesus. Aleluia. Dentro do coração de vocês. E é com essa palavra que eu quero saudar essa igreja e declarar que eu creio sim no avivamento nessa casa. Amém. E que essa igreja há de ver os feitos do Senhor aqui nessa cidade, no lugar onde Deus nos plantou. Nós vamos ter dupla honra. Aleluia. Essa honra vem do céu, não é a honra dos homens, não, é a honra de Deus. É a honra de Deus. E nós vamos ver a mão do Senhor, que já é por nós, mas que nós vamos ver muitos outros feitos para além dessas paredes. Deus vai levar a voz dessa igreja para as escolas dessa cidade. Anotem isso. Através de quem? Eu não sei. Mas essa igreja vai tocar escolas aqui. Amém. Vai tocar universidades, vai tocar lugares chaves. Deus vai abrir portas. Amém. Seja em escolas de crianças, seja em escola de adolescentes, seja em escola de adultos, mas vocês vão levar a palavra às escolas dessa cidade. E vocês vão ver o movimento do céu que Deus vai fazer. Em Zejeque, em Aracaju, bem-vindo à estação do avivamento. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus.